Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando nossos estudos do dia 13 de 10 de 2025, pessoal. Chegando aqui no nosso gráfico semanal. O gráfico semanal pesou bastante nessa semana que passou, né? Ele fez um candle de muita força vendedora, né? Vem testando agora a média de 17 períodos e entrando dentro daquela região que a gente vinha chamando a atenção já há alguns dias. Região esta, ó, se a gente puxar uma retração do topo até o fundo desse semanal aqui, ó, chega na região de 50%, e aí tem margem para ir buscar aquela região de 61,8%, que são as retrações mais fortes. Normalmente são as retrações que costumam, né, fazer com que o preço sinta. Então, pensa aqui, ó, movimento de impulsão, movimento de correção, e aí de repente durante esta semana ele vem acionando, né, não que ele vai explodir direto aqui, mas ele inicia um processo corretivo e aí depois ele vai para buscar topo, tá? Não quer dizer que vai ser nessa semana, que vai ser na próxima, mas que se ele respeitar a região, ele pode, né, ter força suficiente para ir buscar, né, essas regiões acima e buscar topo histórico novamente. Mas para isso acontecer, ele precisa primeiro mudar o comportamento dentro dos tempos gráficos menores. A gente entende que agora no semanal ele está fazendo uma pequena correção, certo? Já vinha há algum tempo subindo, sem correções. Então agora ele vai fazendo uma correção que é natural, tá, pessoal? Natural. E vamos ver como que o preço vai se comportar durante, né, o caminhar dessa semana aí. No diário, a gente tinha chamado a atenção, então, no último estudo do dia 10, que ele realmente poderia fazer esse movimento que entregou, ou seja, ele fez um movimento até a 193, depois corrigiu até o topo da 195, ou seja, deixando aqui uma possibilidade de continuidade, ó, se você pensar movimento de ida, de correção, e depois pegando o movimento, né, de rompimento aqui, ó, de rompimento e de continuidade, que foi justamente o movimento que ele entregou. Agora, né, então o diário ele já mudou o comportamento, né? O diário mostra que ele está querendo continuar indo para baixo, certo? Continuar indo para baixo. Para a gente ter uma mudança agora no diário, ele teria que fazer o quê, né? Ele teria que, de repente, dar uma falha em algum momento. Vamos supor que ele continue caindo e aí ele faça um movimento assim, depois ele venha para baixo de novo e em um outro momento ele estoure para cima, certo? Então vão alguns dias para se construir esse tipo de movimento, tá? O que pode acontecer? Ele sentir essa região do semanal e de repente já entregar aqui um candle de força, né? Um candle positivo, certo? Um candle positivo e quem sabe se desenvolver de forma positiva durante a semana, dando continuidade nos candles positivos, tá? Não é o que eu estou mais acreditando ainda para o momento, porque tá muito forte para baixo, né? Então é bem provável que ele queira dar um pouco de continuidade ainda e quem sabe buscar aqui essa região de 618 e dependendo ele pode até buscar regiões abaixo, 76,4, certo? Buscar essa média de 200 períodos do diário, mas vamos ver como o preço vai se comportar durante o passar dessa semana agora que vai entrar, para a gente entender melhor de que forma que ele vai se comportar. Se a gente olha um pouco para o lado esquerdo do gráfico, a gente começa a ver alguns empecilhos ali, ó, tem algumas regiões que foram de briga no passado, então de fato ele pode ter um pouco de empecilho de continuar, certo? Mas tudo indica que está mais provável para baixo. Tá? Agora nos 60 minutos a gente vai conseguir entender um pouco melhor como é que está esse preço, né? E assim, chamando a atenção que no nosso último estudo a gente cravou o alvo, cravamos o alvo na sexta-feira. O que a gente fez no estudo? A gente fez essa projeção aqui, ó, de fundo até esse toquinho aqui, ó, até esse fundinho aqui, até esse toquinho, certo? Então para venda aqui
perca do fundo, certo? Da perca do fundo. E de fato, ele conseguiu entregar esse movimento. Se você olhar aqui, ó, também puxar essa correção para cá, ó, certo? Ó, cravamos o alvo, certo? E cravamos esse alvo lindamente. Muito, muito bacana. Agora, o que a gente pode observar? Ó, 60 minutos, então ele entregou um movimento de 161,8% da projeção. Então, é bem natural que agora ele queira, de repente, fazer uma correção. Tá? Ele não está mostrando muito que quer fazer correção. Uma vez que ele faz esse movimento, ele recua. E aqui ele já armou uma outra continuidade. Tá vendo? Ele já rompeu, certo? Então, uma vez que ele acionou essa continuidade, ó, ele abriu o alvo para onde? Ó? Fundo. A gente pega aqui onde ele corrigiu. Ó. Ele abriu o alvo para 138.824,820, certo? E abriu o alvo para 137.400, 161,8. Então ele abriu 2 novos alvos aqui para baixo, certo? Uma vez que ele fez esse rompimento, ele não conseguiu confirmar aqui com força, tudo, né? Sentiu um pouquinho a região, mas se ele de fato quiser dar continuidade, ele já fez um movimento de correção nas médias e agora ele pode querer acelerar, dando continuidade para baixo. Então vamos ficar atento com esses alvos aí, deixa anotadinho, se de fato ele acelerar esses alvos que ele pode buscar. Agora o que eu vejo no 60 para ele mudar o comportamento, tá, pessoal? Para ele mudar para uma possibilidade de querer subir, né? Então ele teria que fazer esse movimento para cima das médias, certo? Depois fazer uma correção, tocando as médias, e aí a partir disso fazer um movimento de explosão para cima aqui, ó, né? E aí seria mais interessante a gente buscar esse rompimento aqui, comprar no rompimento do pivô, que aí fica mais provável. Aí eu sugiro que tirem o risco ou protejam a operação a partir do momento que ele chegar próximo da média de 72 períodos, que aí ele pode sentir a região, certo? E aí pode ter um pouquinho mais de dificuldade da continuidade, tá? Você vai ter uma média de uns 1000 pontos, é ponto pra caramba, né? Dá pra você surfar bem esse movimento aqui, tá? Uma vez que ele passa esse padrão para cima, tá bom, pessoal? Se a gente puxar uma retração também dos 60 minutos, ó, pegando do fundo, até esse topo que tá confirmado aqui, ó, ele teria margem de corrigir até aqui a média de 17 períodos para 50%, seria o mais provável por conta desse fundo das 5 aqui, ó, tá? Então seria o lugar mais provável para ele corrigir. Ele poderia iniciar o dia de repente puxando para cima e depois armar uma continuidade para baixo, e aí pode acelerar mesmo, pesar e vir buscar aqueles alvos que a gente mensurou. Tá bom, pessoal? É isso que eu tô vendo pro 60. E se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele curtir, né? Compartilha com os amigos. Se você puder deixar um comentário do que você tá achando, se esses estudos estão te ajudando, tá te trazendo mais clareza aí nas suas decisões, tá? Seria muito interessante também. Se puder se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, nos ajuda bastante também, para você também não perder novos estudos. Ao 15 minutos ele não muda muito a estrutura em relação aos 60 minutos, tá? Você vê que ele traz um movimento parecido, ó, traz um movimento de impulsão, traz um movimento de correção nas médias, e agora ele vai tentar uma continuidade. Então é isso que eu estou vendo para o 15. O 15, em relação à mudança de comportamento, mesma leitura, tá? Ele tem que passar para cima das médias do 15, tá? Depois fazer uma correção nessas mesmas médias, e aí acelerar. Lembrando, olhando para o lado esquerdo, ó, ele vai ter dificuldade aqui nesse fundo, até marcado aqui, certo? Então pode ser que ele sinta ali, induza vendedores e depois, se ele quiser subir mesmo, dê uma explodida para cima aqui, tá? Isso se ele quiser subir, gente, quiser fazer uma correção, não tô vendo com bons olhos compras ainda, ele vai precisar me convencer para eu poder comprar ele nesse momento, uma vez que tá bem difícil a vida do índice aqui, nessa região, tá? Tá entrando uma região maior de compra do semanal, mas eu ainda vejo o alvo até aqui na parte de baixo, então eu acredito que minimamente ele vem buscar essa região de 138.685, essa região aqui, ele deve vir buscar antes de querer começar a mudar para compras novamente. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.